Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início a mais um podcast aqui no canal da Cerrado Conecta. Hoje entrevistando o professor Gessélio Soares, um dos principais especialistas da Previdência Social, né? Chefe do benefício e gerente de executivo do substituto do INSS com mais de 17 anos de experiência. É isso mesmo, Gessélio? Seja bem-vindo. É sim, muito obrigado, professor, muito obrigado pela oportunidade. Gessélio, como é que foi essa experiência de entrar no INSS? Mais ou menos em que época que você entrou? E faz um resumo para nós como é que foi a sua carreira nesses últimos 17 anos. Não, coincidentemente, fui convidado até para participar de um perfil. O INSS ele faz perfis internos de servidores e pediu, né, para que fosse feito um perfil desse meu trabalho lá para divulgar para a equipe. E por isso me fez retomar todo esse início da minha trajetória. Eu entrei no INSS dia 12 de junho de 2008, exatamente o dia. Eu vinha da iniciativa privada, prestei serviço para algumas empresas na área de consultoria, fui professor também no passado. E quando eu prestei o concurso, eu fui designado para Goianésia, no interior de Goiás. E lá eu tive uma oportunidade fantástica, porque nós tínhamos dois excelentes servidores lá que me ensinaram bastante. Então eu comecei devagarzinho, eu lembro que na época o processo do INSS era físico, né, de papel, então eu trabalhava na agência, trabalhava em torno de 10 horas por dia ali na agência, e eu levava os processos de recurso para casa para fazer os despachos. E ali eu aproveitava para estudar. Porque a hora que você vai analisar um recurso administrativo, você tem que revisar uma decisão que foi tomada por um outro servidor. E foi assim, trabalhando. Depois eu fui designado para Trindade. Em Trindade, eu comecei a trabalhar com apuração de irregularidade, que a gente chama no INSS de monitoramento operacional. Alguns trabalhos, algumas ações que a gente teve de sucesso lá, me levaram a ser convidado para ser coordenador da apuração de irregularidades no INSS em Goiás. E, a partir daí, o meu gerente executivo me convidou para esse desafio de ser chefe do Serviço de Gerenciamento e Benefícios, onde eu estou a fazer meia década já. Então, foi uma trajetória de muito trabalho e muita sorte por ser cercado de pessoas muito competentes. Então você começou a carreira lá em Goianésia. Em Goianésia, a boa Goianésia, né? A cidade toda quadradinha ali. Tudo certinho. Tudo muito arrumadinho, as ruas pares. Goianésia é fantástica. Naquela época já tinha aquele lago lá no fundo? Já, o lago, né? Acho que é Princesa do Vale o nome do lago. Ah, é? Lá é muito arrumadinho. Aquela cidade é uma gracinha. A cidade é bonita, fizeram uma boa entrada agora na cidade. E o INSS ele fica onde? Na avenida principal ali? Na época, quando eu trabalhava lá, ele ficava na avenida principal. Era bem no centro mesmo, no meio da cidade. A esquina Goiás com a Avenida Goiás com a Avenida Brasil. Que são as duas avenidas que cortam em cruz, né? Que formam em cruz a cidade. Depois eu sei que ele foi transferido, mas para a borda ali, é o que eles chamam de Avenida Contorno. Goianésia tem uma avenida que circundeia a cidade todinha, assim, parte da cidade, que eles chamam de contorno. Então ele foi para essa região. Da época que eu estava, ele mudou de lugar e foi para uma sede bem melhor, mais estruturada. Quando você entrou no INSS lá em Goianésia, foi para qual função, Gessélio? Quando a gente entra, a gente vai para o atendimento mesmo, atendimento ao público. Né? A gente atendia público, tirava dúvidas. O serviço, naquela época, você tinha que balancear o atendimento que a gente chamava de espontâneo, que é a pessoa que ia na agência tirar uma dúvida, perguntar alguma coisa, mas não era pré-agendado, não marcava um dia, uma hora, dos atendimentos pré-agendados, que eram os requerimentos de benefício. Era uma outra estrutura. Então você tinha que dividir aquele tempo. Você tinha uma pessoa agendada, você atendia ela, era um serviço mais demorado, analisar uma aposentadoria, uma pensão, um salário maternidade, que seja, e aí você atendia 3 ou 4 atendimentos espontâneos a depender da fila. Então,
dava em torno de 80 atendimentos por dia, mais ou menos. É muito atendimento, hein? É um E a pouquinho. gente está falando na época que era tudo no papel, não era nada tão informatizado como é hoje, né? Hoje você consegue fazer atendimento agendado, né? Muito mais fácil. Sim, é verdade. Na verdade, esse é até um ponto interessante que o INSS ele poderia se digitalizar. Nós já tínhamos tecnologia para nos digitalizar. Nós não, né? O INSS desde 2011. O primeiro sistema 100% eletrônico do INSS surgiu em 2011, que era o sistema de recursos. A partir daí, então, foi mais uma decisão política e gerencial que o INSS, a Previdência Social como um todo, ela só entrasse nessa era de informação, de processo administrativo informatizado a partir de 2017. Inclusive, para essa pós-graduação que nós estamos montando, um dos pioneiros, o pioneiro em Goiás, do INSS Digital, a gente tem a sorte que vai ser um dos professores. Ah, que maravilha. Mas, já sério, me fala um pouco mais dessa trajetória. Então, você começou fazendo atendimento ao público, né? E hoje você já é chefe do serviço de benefícios. Sim, o título ele é mais... O título é mais pomposo do que a realidade prática, mas o que consiste a atribuição hoje do serviço de benefício? Nós temos que... um colega até brinca dizendo que nós somos a SWAT do INSS. O cidadão, quando tem alguma dificuldade, ele chama a polícia. A polícia, quando tem a dificuldade, chama a SWAT. Então, nós funcionamos da mesma forma. Quando o trabalho consiste em você verificar a qualidade dos processos administrativos, o servidor está analisando bem o que está acontecendo, pode melhorar, nós fazemos supervisões técnicas à equipe e tiramos a dúvida com o servidor. E nesse trabalho nós já recebemos o feedback para estar direcionando melhorias na política pública. Por exemplo, tem vários casos, mas um caso interessantíssimo que eu peguei esses dias atrás foi de uma empregada doméstica que o empregador fazia os recolhimentos corretamente, informava corretamente no sistema eletrônico de escrituração, né, que é o E-Social, só que esse cadastro simplesmente não aparecia no CNIS, que é o cadastro de informações sociais, né, no qual a gente se baseia para ver vínculos, remunerações, recolhimentos. Simplesmente não aparecia e não havia nenhum erro. E aí descobrimos quais eram as causas que em algumas situações, a depender da origem do cadastro, e é uma coisa que a gente vai passar nessa pós-graduação, a depender da origem do cadastro, simplesmente as informações de E-Social não são absorvidas pelo CNIS. Mas qual é a solução? Porque você está no outro lado, você tem lá um advogado ou alguém que está assessorando o seu cliente e ele não tem essa informação. Como é que ele faz para tentar resolver esse problema? Essa que é a questão. Direito previdenciário é uma complicação porque ele exige um conhecimento não só da legislação previdenciária, mas também de outros ramos. Sem a pessoa conhecer, por exemplo, como funciona o sistema de escrituração contábil, ter uma noção de tributação, ter uma noção de direito penal, direito civil, ter uma noção não, mais do que uma noção em direito do trabalho, como funcionam os sistemas digitais, como funciona a rotina administrativa, até serviço social e medicina, fica muito complicado trabalhar com previdência social. Então, nesse caso, por exemplo, o profissional, o cidadão, ele vai até a agência, até a unidade para buscar essas informações, e aí o servidor, quando não sabe dessas informações, ele notifica, né, esse suporte, que é o serviço de benefícios, e o advogado, ou o contador, ou o profissional que assessora e representa o cliente, ele precisa ficar atento à realidade fática. Muitas vezes o pessoal pega um extrato de um CNIS, faz 1, 2 perguntas ali, pronto, vou entrar com requerimento. E exige um pouco mais de planejamento e sofisticação para isso. E esse é justamente o mote dessa iniciativa, né, de estruturar essa pós-graduação, de conceber essa pós-graduação, que vem a ser uma pós-graduação um pouco diferente. É uma pós-graduação por pessoas apaixonadas por previdência, por pessoas que
vivem e respiram previdência social, que conhecem esses meandros, conhecem essas informações, vamos dizer assim, não sigilosas de maneira alguma, mas informações que fogem do escopo do conhecimento comum, que você não encontra em livros gerais, e a gente pretende divulgar isso porque isso amplia a proteção previdenciária. Maravilha. Gessélio, eu vou trazer uma curiosidade aqui para os nossos... que é o seguinte, a questão de você ter um profissional que quer auxiliar, sei lá, na vizinhança dele tem uma vizinha que está com 65 anos, tem um problema de saúde, ele precisa entrar lá com o BCP Loas, por exemplo. Né? Ele nunca fez. O sistema do INSS hoje, ele praticamente, se o cara tiver um pouquinho de conhecimento, ele já consegue dar entrada no sistema ou não? Ele precisa de ter um conhecimento um pouco mais técnico para poder dar entrada no pedido dessa aposentadoria? Olha, existe uma diferença entre eu dar entrada num pedido e eu dar entrada num pedido com chances de sucesso. Não é questão de loteria, mas o que eu falo é o seguinte: para situações muito simples, preto no branco, eu contribuí regularmente, não tenho atraso, nasceu uma criança que tem um registro do óbito, do nascimento correto, seja do nascimento correto, eu protocolo o requerimento, tranquilo. Só que essa não é a realidade fática de todo mundo. Por exemplo, você citou o BPC Loas. A pessoa pode protocolar o requerimento do BPC Loas? Pode. E o sistema ele vai já agendar, quando necessário, avaliação social, perícia médica. Ele tem um texto que informa, por exemplo, que a pessoa tem que atualizar o cadastro único da assistência social, o CAD único e tudo mais. Quais que são os problemas no caso do cidadão? Primeiro, a linguagem. A gente tem como é que eu falo? Um vício no serviço público brasileiro de usar muito juridiquês. Então, quando eu falo um doravante dós sois vós sois pois, para o cidadão comum, ele não vai entender e ele vai ter uma barreira para entender aquilo. Então, a linguagem, o manual de redação da Presidência da República, todos esses manuais, a linguagem estritamente formal, ela é uma barreira de acessibilidade. Então, ele não consegue saber. Segundo, diz que você tem que atualizar o CAD único, mas não diz aonde. Isso aí é verdade. Onde eu vou atualizar? Aonde eu vou atualizar o CAD único? Melhor ainda, desculpa cortar o Gessélio, aonde eu faço o CAD único? E que é CAD único? O que é CAD único? Aonde eu faço? Eu levo documento. E mais, digamos que eu saiba. Alguém me diz, eu já fiz o meu aqui, vai no CRAS. O cidadão chega no CRAS, ele não sabe onde é o CRAS da cidade, aí ele vai na prefeitura, a prefeitura informa onde é o CRAS, ele chega no CRAS, o CRAS não tem internet. O CRAS sequer tem um computador. O CRAS, alguns CRAS, algumas prefeituras exigem para fazer esse cadastro que haja uma visita de um assistente social, mas os assistentes sociais são comissionados e não tem assistente social naquele momento da prefeitura. Então, toda uma dificuldade que se tem ali e que muitas vezes a pessoa não consegue expressar essa dificuldade para o serviço público. Porque no momento no caso, o servidor do INSS, o juiz, o defensor público, os operadores do reconhecimento de direito, ou aquelas pessoas que representam o reconhecimento de direito, eles sabem da situação fática, têm essa sensibilidade no serviço público, eles vão orientar e tomar providências. Olha, faz isso, eu espero aqui um pouco. Eu lembro de um colega uma vez que segurou um processo por mais de um ano. Um caso até interessante, porque precisava que 2 irmãos trocassem de nome. Eram 2 gêmeos que tinham basicamente o mesmo nome, que mudava era um acento. Então, no sistema, aparecia o mesmo nome, né? Porque esse nome não tem acento agudo. Nome da mãe, data de nascimento, nome do pai, o sistema unia os dados deles e aí um recebia e o outro não. E não importava o que se fizesse. Então, a solução foi um alterado. E um servidor, na época, segurou isso, porque teve acesso a essas informações. Então, ele entrou em contato com a justiça para cobrar e tal, foi bem ativo nesse ponto. Mas o cidadão como ele não sabe como expressar essa dificuldade, e no serviço público, é triste isso, mas é realidade, no serviço público como um todo, as pessoas elas se tornam mais
serviços do que indivíduos. Elas são números, certo? É claro que nós temos a sensibilidade que por trás de cada número há uma pessoa, mas naquela prática cotidiana você tem várias dessas situações. Então, quando a pessoa for procurar uma representação privada, né, na iniciativa privada, um advogado, um contador, um despachante, alguém para estar assessorando, é preciso que esse procurador, esse representante, ele tenha essa sensibilidade de sentar com a pessoa, olhar nos olhos, conversar, entender e saber expressar exatamente. Não necessário na linguagem jurídica, mas saber expressar. Olha, ele quer isso, a situação é essa, segura as pontas aí, aqui a realidade é essa. Um caso muito interessante, por exemplo, é que recentemente o Ministério da Previdência Social mudou um entendimento que era o seguinte. Por causa de algumas fraudes, inclusive uma delas foi desvendada por nós em Trindade, na época que eu era monitoramento operacional em Trindade, começou isso tudo. Por causa de algumas fraudes que houve no passado, se entendeu por bem que o menor de idade que fosse fazer aquela perícia de BPC-LOAS, que ele tivesse uma identidade, um RG. A criancinha tinha que fazer um RG. E isso foi, ao longo dos anos, virou um padrão. Só que mais recentemente se viu que isso era uma barreira em algumas unidades, em algumas áreas do Brasil. Né? Um Brasil muito grande. Então, certos rincões, simplesmente era impossível tirar a identidade. O perito não fazia sem perícia médica sem esse RG, porque tinha uma norma que obrigava ele a fazer. E então o Ministério da Previdência Social revogou essa norma, esse entendimento, e colocou que a criança com a certidão de nascimento, ela também poderia fazer avaliação de BPC-LOAS. Depois mudou novamente esse entendimento, agora recente, para dizer que fica a critério do médico perito. Então olha a dificuldade. O cidadão não sabe que precisa fazer o RG para criança. No senso comum, quem faz? Ninguém faz. Ninguém faz. Um RG para criança, chega lá no INSS no dia marcado uma perícia que demorou 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses para fazer, a depender da região. Chega lá e diz, vou fazer a perícia aqui para um benefício para pessoas extremamente carentes, que é o BPC-LOAS. Olha, não vai dar para fazer perícia hoje porque você precisa ter um RG. Como é que eu faço o RG? Aí vem a mesma situação do CAD-UNE. O meu do CAD-UNE. Ele vai até a prefeitura e por uma tragédia da estrutura pública nacional, existe uma correlação direta entre o lugar que mais demora a fazer perícia e que mais tem problema no serviço público local. No SUS, no caso, em fazer um RG e tudo, mas que são os rincões. Então, onde não tem médico perito do INSS, também não tem um bom sistema de saúde, também não tem uma boa fiscalização, não tem defensoria pública, não tem Ministério Público. Falta tudo. Exatamente. Falta tudo nos rincões. E aí a pessoa vai fazer eles remarcam a perícia ali para daqui a 30 dias, por exemplo. Em 30 dias você tem que fazer. Só que em 30 dias não fica pronto o RG. Não fica. Se ninguém, em certos rincões não fica. Na capital não fica. E a capital tem tudo. Então, se a pessoa não... primeiro, o servidor ele tem que ter essa iniciativa de conhecer essa realidade local, mas mais ainda o representante daquela pessoa entender essa realidade, manifestar, e a ferramenta, seja no processo administrativo previdenciário, seja no processo judicial, para resolver essas situações, e é o que a gente pretende também passar no curso, ele não consegue e a pessoa não tem acesso a um direito, por causa, às vezes, de uma burocracia, de um problema. Entendo. Eu fiquei curioso, porque a gente está falando dos rincões, lá os rincões do Brasil que são gigantescos, né? A minha pergunta é, o perito está na capital, na maioria dos rincões não temos o INSS atuando de fato. Pode ser terceirizado o perito nesses rincões? Como é que é isso? Excelente. Qual que é a questão? No final dos anos 90 e começo dos anos 2000, o INSS terceirizou o serviço de perícia médica. Foi um fracasso retumbante. E teve um aumento, eu não tenho os números mais 100%, mas acho que foi na faixa de
não sei se foi 230% de aumento na quantidade de concessões indevidas, vamos dizer assim. Por quê? Porque perícia médica, ela é um ramo da medicina legal muito complexo. É até interessante eu ter citado isso. O médico perito, ele não é um especialista que vai curar a sua doença. Então, quando eu vou fazer uma perícia na área de cardiologia, eu tenho um problema do coração, o médico não precisa ser cardiologista, porque ele não vai me tratar. Ele só vai constatar o que ele se vai o constatar uma correlação entre a doença, o grau que a doença está hoje, e existem estudos que mostram que a doença está nesse nível hoje, então ela se iniciou mais ou menos nessa época aqui. E correlacionar se essa doença é ou não associada à atividade que a pessoa exerce e um tempo estimado de recuperação, que, claro, pode ser prorrogado. E se a pessoa tem possibilidades de recuperar ou não para o trabalho, ou se ela precisa de uma ajuda para recuperar a capacidade para o trabalho ou ser designada para outra atividade, que é um serviço chamado reabilitação profissional. Então, o médico perito médico federal, ele é especializado em uma área da medicina legal chamada perícia médica. Aí voltando ao tema. Então a terceirização é muito complicada. Porque eu preciso formar profissionais que, embora tenham um diploma de medicina, eu preciso formar eles para esse ramo, o que toma muito tempo. O que o INSS fez recente? Ele criou o chamado Ateste Med, em que eu apresento um atestado médico com certos requisitos, informações na estrutura geral. Em esse atestado sendo válido, ele permite a concessão do benefício sem necessariamente uma perícia médica. O profissional ele só vai avaliar se aquele documento está formalmente correto e se não há indicativos de alguma informação desconexa naquele documento. Agora, recentemente saiu no jornal Extra, essa semana agora, saiu no jornal Extra, que ainda assim, embora essa ideia seja muito interessante, ela aumentou em 56% a quantidade de concessões de benefício por incapacidade. E aí, se esse aumento desse gasto, é ruim? Não, se a pessoa tem direito, é claro que não é ruim, pelo amor de Deus. A sociedade brasileira está aí para isso, é para isso que nós pagamos Previdência Social. O problema é que se descobriram algumas falhas, alguns errinhos aí na forma como essa análise é efetuada, que permite que a pessoa consiga fazer requerimentos de benefício em loop, certo? Em sequência, fazendo requerimento desse benefício indevido. Então, a melhor solução que se avança aqui, e já existe um piloto nesse aspecto, seria a teleperícia. Esse seria o ideal. Entendi. A teleperícia. Eu estruturo uma agência do INSS. O INSS tem 1.600 agências, tem acordo de cooperação técnica com várias unidades. Agora sai um acordo com os Correios também. Se faz essa teleperícia, marca o dia, a hora com a pessoa, liga no WhatsApp para a pessoa, olha, faça isso, me apresente, faz algumas perguntas e tudo mais. Se aqueles casos que for extrema, realmente necessário, a pessoa vai presencial. Eu preciso ser tocado, eu preciso ver isso mais de perto, mas não é a maioria dos casos. Mas hoje, com o Ateste Med, a pessoa que está nesses 5 anos, ela consegue protocolar o requerimento. A dificuldade vai ser o protocolo. Porque a depender da forma com que a pessoa protocola, e isso é importante também o profissional que representa a pessoa estar atento, o robozinho do INSS vai lá e nega o benefício. O é negar o benefício. Nega o benefício, corta, uma complicação. A primeira análise é do robô. A primeira não é de uma pessoa física. Não, a primeira análise de tudo que entra é do robô. Pô, só para sintonizar os nossos ouvintes aqui que estão nos assistindo, a nossa pergunta inicial foi, eu tenho uma vizinha que mora aqui do meu lado, eu já tenho um curso superior, eu posso ajudar ela a dar entrada no processo. Bom, a gente já percebeu que é possível sim, tá? Então ele entra lá, dá entrada no processo. O robozinho faz a primeira triagem, certo?
Naquela primeira triagem do robozinho que ele faz, ele já vai devolver para o cliente o que tem de errado. A minha dúvida é, Gesélio, nessa primeira triagem, por exemplo, ele já vai buscar lá na Receita Federal se aquela senhora é dependente de alguém? Por exemplo, que a gente sabe se o BCP Loas, que a gente está discutindo como exemplo principal aqui, precisa de uma renda baixa, né, mínima para poder acessar. Se ela é filha, se ela tem um filho que faz declaração de imposto de renda e a declara como dependente, consequentemente, né, por robozinho, isso significa dizer que ela não é tão carente assim, porque se o cara declara é porque ele ganha um valor acima do que o INSS almeja. Esse robozinho faz essa triagem no primeiro momento, junto à Receita Federal? Não, ou não faz? Não faz. É um problema grande essa questão da automação. E isso é uma escolha de gestão. Receita Federal, na verdade, a maioria dos órgãos, mas vamos colocar os dois mais informatizados que nós temos no Brasil, INSS e Receita Federal. São os dois, assim, benchmark, os top em automação, informação e inteligência artificial no serviço público. O que a Receita Federal optou? Eu vou tirar do servidor, do analista, do auditor fiscal, eu vou tirar todo esforço repetitivo que ele precisa fazer. Ele não vai usar as mãos, ele vai usar o cérebro. Essa foi uma decisão de gestão da Receita Federal. Então, a hora que entra uma demanda, uma automação, ela já pega todos os dados, todas as informações, consolida aquilo tudo numa espécie de dossiê e passa. Aqui, me diga o direito. Ele diz o direito, a depender do que ele seleciona, a automação já tem textos pré-estabelecidos, ou ele escreve alguma coisa, edita alguma coisa, e a automação transmite. Minha visão, e não é só minha, de pessoas muito mais qualificadas do que eu, é de que esse é o caminho. É isso que a inteligência artificial tem que fazer hoje, em 2024. O que foi a decisão do INSS? A automação, ela substitui o indivíduo servidor. E é aí que está o problema. Porque quem opera direito previdenciário, matéria previdenciária, sabe que nós ainda não estamos lá. O ChatGPT é maravilhoso. E olha que nós não temos nada perto do ChatGPT na INSS, tá, doutor? Pelo amor de Deus. Mas o ChatGPT é maravilhoso. Mas ele mesmo ainda não está lá. Então, qual que é o problema disso aí? Quando ele vai fazer o batimento, ele faz o batimento em um certo banco de dados, porque outro banco de dados não está disponível. Não está disponível por quê? Porque se alega que existe um sigilo fiscal, ou existe um sigilo bancário, ou existe uma coisa, embora na iniciativa privada haja vários hubs, né, de informações que você consegue coisas que no serviço público você não tem. Por exemplo, quem tem aquele certificado de bancário, de serviço bancário CPA 20, ele consegue assinar sistemas, né, que passa a vida todinha da pessoa. Quem é a pessoa, quem são os vizinhos, tem acesso faixa a tudo, de né? renda, tem a vida toda. Até os empréstimos que o cara consegue fazer, ele tem tudo lá, a relação completa. Tem tudo, quem são os pais, quem são os filhos, e não tem isso no serviço público. Embora haja esses bancos de dados, eles não são conectados. Então, o que é preciso que a pessoa saiba, quem vai operar para representar alguém, é claro que uma pessoa pode representar a outra por ter um pouco mais de discernimento e conhecimento para saber conversar. Tá tranquilo. Mas aquele que vai operar profissionalmente, representar alguém profissionalmente, essa pessoa precisa saber o quê? O fluxo do trabalho. De onde vem a base de dados que vai alimentar aquela informação. O senhor citou, por exemplo, uma questão importantíssima. Declaração de imposto de renda como dependente da Receita Federal. Não é uma informação disponível para o INSS. Então o INSS não tem esse sabe. acesso. A informação disponível do INSS é o CAD único. O CAD único, sim. Sim. Se tiver atualizado, tranquilo. Se o CAD único tiver atualizado, mas as informações que estão lá no CAD único são utilizadas. Então a pessoa peguei um cliente para BPC Loas, primeiro cuidado que ele precisa ter, vamos ver o CAD único. Essa informação é aberta do CAD único? Ou ele precisaria realmente estar ali do lado do cliente para poder olhar o CAD único? O interessante, o aconselhável é que a pessoa vá junto. Eu falo na minha trajetória profissional, a gente trabalha, né? Hoje nem tanto, mas já trabalhamos muito junto aos CRAS, junto à realidade local, quando a gente atuava diretamente na nossa comunidade, a gente tinha que fazer essa interseção junto
a prefeitura, até uma questão de estrutura, de orçamento, de dificuldade. Já chegamos a ter, numa época que eu tinha gestão de uma agência, nós colocamos um computador lá para o pessoal do cartório e um outro para o pessoal da prefeitura poder ter uma internet para acessar e lançar dados, para ver a dificuldade que nós tínhamos em alguns municípios. Então, a gente tinha essa realidade. Então, no caso do profissional, do advogado, que vai representar o cliente, é sempre aconselhável que ele ou alguém vá junto. Porque chega lá, você chega no serviço público, algum burocrata, isso aqui não pode ser assim, isso aqui não vai ser assado. Não tem uma norma, não tem uma fundamentação, é um entendimento da pessoa, todo mundo já passou por isso. Então é sempre aconselhável que vá junto. Peraí, a pessoa mora com uma filha, uma coisa muito interessante, pouquíssima gente sabe. Digamos, tem um conceito de grupo familiar no BPC Loas. Digamos que eu, Gessélio, tenho uma filha, essa filha já morou, já teve união estável, se separou e voltou a morar comigo. Ainda que ela more comigo, ela não faz parte do meu grupo familiar. Então a renda dessa filha, que já teve união estável e voltou ao convívio do pai, não entra na renda do grupo. Ela pode ganhar 10 mil reais, não entra na renda do grupo. Mas a pessoa, como ela era solteira legalmente antes, teve união estável, voltou para casa como solteira, ela consta como solteira. E aí a renda dela é contabilizada indevidamente. O profissional acompanhando no CRAS, o profissional informando isso para o INSS, por exemplo, ou na Justiça, ele já consegue elegibilidade a um benefício que antes ele não conseguiria. E são várias coisinhas, é o que chama de... Tem um colega servidor do INSS que ele é campeão de jiu-jitsu. E no jiu-jitsu existe um curso muito famoso que chama o jiu-jitsu invisível. Aí esse colega brinca que a gente tem a previdência invisível, que é aquele ajuste fino, certos pequenos detalhes que são a diferença entre você conseguir uma renda maior, entre você conseguir prestar uma informação mais correta, entre você conseguir elegibilidade ao benefício, entre você conseguir realmente atingir essa política pública, né? Bom, o Gessélio trouxe aqui uma sutileza no processo aí de aposentadoria, né? Ou seja, o filho teve uma união estável, né? Ou seja, constituiu uma família lá fora, aí ele retorna, mas ele não faz mais parte do quadro do pai e da mãe, né? E isso facilita, então, na hora do entendimento de pedir a sua aposentadoria. São detalhes que eu creio que vai ser discutido nessa pós-graduação que você está comentando desde o início aqui do nosso debate, né? Sem dúvida, professor. Esse aí, o olho até enche de água, de alegria. Esse tem sido a menina dos nossos olhos, porque nós temos um corpo técnico fantástico no INSS, no Serviço Público Federal, e a nossa vocação no serviço público é estar viabilizando políticas públicas. Então, a função do INSS é conceder o máximo de benefícios para o máximo de pessoas que a lei diz que deve conceder. Claro. A Advocacia Geral da União também, Defensoria Pública também, Poder Judiciário também, o advogado privado também, o contador, somos todos faces do mesmo dado, que é a política pública previdenciária. Então, esse curso que nós estamos montando, que nós estamos estruturando com muito orgulho, o que ele visa é trazer para o profissional, trazer para o estudante, para o acadêmico, para a pessoa interessada em conhecer essa política, as informações que essa pessoa não tem no geral. Então, assim, Previdência Social é uma política pública muito antiga. Ela começou no Brasil no final dos anos 1800, tem um marco no final dos anos 20 aí de Previdência Social, né? Começo dos anos 30 aí, no Brasil e no mundo como um todo. A estrutura de uma lógica previdenciária federal, ela surgiu em 1960, então recente ela não é. Só que ela foi assumindo uma importância, deixou de ser um seguro do salário e passou a ser uma política de transferência de renda, de manutenção do federalismo. Uma coisa interessante, Previdência Social interfere até na evasão escolar e no aliciamento de mulheres para o tráfico de entorpecentes.
Isso é uma coisa interessante. Me explica para nós aqui, quem está nos assistindo, como é que seria essa cooptação dessas mulheres? Estudo recente, foi publicado pela Fundação Getúlio Vargas, uma linha de estudo. Ele foi analisar o perfil das mulheres que estavam encarceradas. Constatou que a grande maioria, mas assim, a absoluta maioria, estava presa por questões relacionadas ao tráfico de drogas. E ele verificou que o período em que essas mulheres entraram no tráfico tinha uma correlação com o período em que elas ganharam um neném ou até algum tempo depois que elas ganharam as crianças. Mas as mulheres que tiveram um amparo nesse período, ou seja, que tiveram o salário maternidade, o índice de encarceramento delas era 3 a 4 vezes menor da que não tinham. É claro que se há outros elementos para se considerar, por exemplo, a mulher que teve acesso a um salário de maternidade, ela tinha acesso a mais informações, talvez tinha um emprego formal, então são outras relações. Mas em se ampliando essa proteção do salário de maternidade, por exemplo, será que não se conseguiria reduzir essa quantidade de mulheres presas e aliciados por tráfico de drogas? A mesma coisa, por exemplo, uma linha de trabalho que eu tenho muito orgulho de estar participando é de como a Previdência Social pode pode coibir ou mitigar o abuso de crianças na Ilha do Marajó. Essa Ilha do Marajó foi até um tema importante aí há um tempo atrás, né? Uma discussão bem forte sobre isso. Então, e como é que seria então o INSS atuando na Ilha do Marajó, já que tocamos no ponto? E esse é interessante, porque o INSS é o programa mais eficiente de alocação de riquezas no curto prazo que existe no Brasil. Eu tenho um problema, por exemplo, o problema do Rio Grande do Sul, aquela tragédia que ocorreu lá. Até o governo federal disponibilizar verbas para o Rio Grande do Sul, por exemplo, alocar recursos, alocar pessoas e tudo mais, se toma um tempo. Previdência Social, pela natureza do seu orçamento, pela forma do seu trabalho, pela informatização relacionada, se eu comando um pagamento hoje, 2 dias depois ele está na conta de uma pessoa. Certo? Ele tem essa tecnologia, essa sofisticação. Então, no caso da Ilha do Marajó, além do problema cultural que existe lá, uma forma, local ali, são tradições históricas, de povos tradicionais da região, existe o problema que é a pobreza. O problema que é a pobreza. Só que é uma região, uma ilha, são 17 municípios naquela região, e o maior município daquela região é Breves, o resto dos municípios simplesmente não tem estrutura. Então, não ter estrutura volta àquilo que a gente estava falando. A pessoa não tem acesso ao serviço, ela nem sabe que aquilo existe. No que você faz um trabalho coordenado, um levantamento estatístico com a ajuda do IBGE, com a ajuda dos CRAS, procura as pessoas que têm elegibilidade, que têm criança até 5 anos, que tem uma deficiência, que tem uma idade avançada, reúne essas pessoas com a ajuda do CRAS, eles juntam essa pessoa, protocolam os requerimentos para essa pessoa, ajuda a pessoa a juntar o documento para o INSS ir lá e protocolar o requerimento. De um mês para o outro você faz uma injeção de recursos para aquilo lá, que você afeta, é o que a gente chama de... você cria uma inflação de demanda. O que é isso? Você joga uma riqueza naquela região e essas pessoas vão querer consumir. Aumenta a propensão a consumir, com o aumento desses gastos públicos. Então essa pessoa vai poder comprar comida, vai poder comprar roupa, vai poder comprar tudo. Uma reportagem recente que teve, eu não sei nem se não vai ser antiético de falar porque é um elogio, mas um repórter chamado Roberto Cabrini, ele fez uma reportagem lá recente, disponível no YouTube aí para quem quiser ver. Ele pegou o caso de uma senhora que ela aliciava a própria filha em troca de R$5 e uma sacola de supermercado cheia de miúdo de frango. Se essa mulher ganha R$1.500 por mês, que é mais ou menos o salário mínimo, talvez a propensão dela não seria R$5. Então são várias áreas. A gente percebe muito que tem muitas cidades no Brasil que ela vive por causa do INSS. Devido à quantidade de aposentados que você tem naquela região. Ou seja, se você tira esse INSS dessa cidade, ela praticamente vai falir.
Aliás, esse é um... Você tem esse número hoje? Quantas cidades no Brasil ela depende exclusivamente na sua movimentação do INSS? Ou seja, nós não estamos colocando aqui que a cidade tem indústria. Ou seja, ela só existe por causa do INSS. Você tem esse número? Temos sim. Inclusive é um estudo, um colega chamado Álvaro Solon, ele é da Anfip, que é uma associação que representava os fiscais da Previdência Social, hoje são fiscais da Receita. E ele tem um estudo fantástico que chama Previdência e Economia dos Municípios. Acho que a última edição é de 2019. E esse estudo ele revela o seguinte: cerca de 70% dos municípios, ou seja, municípios até 20 mil habitantes, o que o INSS injeta na economia do município é muito mais do que o fundo de participação dos municípios e a arrecadação tributária local. Aqui em Goiás, um levantamento que nós fizemos coloca que 1/3 dos municípios goianos, 1/3. 1/3, estamos falando de cada aproximadamente 3. quase 80 municípios, né? Mais ou menos. O que o INSS injeta na economia local, através de aposentadoria, pensão, salário, maternidade, BPC, LOAS, outros benefícios, equivale ou supera a arrecadação tributária municipal, os impostos que o município arrecada e o fundo de participação dos municípios juntos. Praticamente o INSS domina, vamos dizer assim, entre aspas, domina o ele recurso. Sustenta o federalismo, porque existe um federalismo brasileiro aqui que nós temos, e por favor, não estou falando mal de nada, é uma escolha política e social. Mas há municípios tão pequenos que eles simplesmente não conseguem gerar uma economia sustentável local. Um município de 1.000, 1.500 habitantes, entendeu? Não consegue gerar essa economia local. Ele não consegue gerar demanda suficiente para um custo de infraestrutura, de construir rua, de construir asfalto, sabe? Porque esses valores não são percentuais, são valores fixos no mercado. Então eu arrecado X, ele custa X mais Y, eu simplesmente não vou gerar dinheiro naquilo ali. E então nós temos esses municípios que nessa estrutura eles não se viabilizam, eles só se viabilizam através desse repasse. O principal repasse é a Previdência Social para a maioria deles. Então quando você vai discutir uma reforma previdenciária, por exemplo, igual essas últimas reformas que a gente chama de reforma de planilha ou reforma de Excel, ele vai tá gastando tanto, então vamos inventar alguma regra aqui para diminuir, para tentar gastar tanto. Só que ele não olha essas questões, ele não vê que a Previdência Social é um dos principais subsidiadores do agronegócio. O agronegócio do Brasil é pujante, é sustentável, porque tem muito subsídio público. E não vai só do Plano Safra. Tem os drawbacks, que são as políticas de comércio exterior. Tem a Previdência Social, a figura do segurado especial, que ajuda a reduzir esse custo na Previdência Rural, aumentando a lucratividade, e com isso aumentando, né, a compra de recursos e a balança comercial. A questão da economia dos municípios, a questão da própria forma de estrutura tributária. Se a Previdência Social, por exemplo, ela fosse cobrar de clubes de futebol da mesma forma que ela cobra de empresa, não existiria um clube de futebol no Brasil. Imagina pagar 20% em cima do salário de um jogador, do Gabigol da vida. O clube não sustentava. Não se sustenta. Então, são discussões que se precisa ter para além daquela planilha que é vista pelo governo federal. O governo federal está arrecadando tanto e gastando tanto. Peraí, mas esse tanto não está indo para o ar. Ele está indo para município, ele está indo para subsidiar o agro, está indo para subsidiar parte da construção civil, a agricultura familiar, benefícios assistenciais, ele ajuda a evitar, por exemplo, a migração da pessoa do campo para a cidade. Uma pessoa que consegue ter uma renda, um trabalhador rural, por exemplo, ele migrava do campo para a cidade, aí é a origem das favelas, das invasões e tudo mais, né? Essa pessoa saía para buscar uma vida melhor. Certo? Ele estava na roça de toco ali, sem acesso a nada, expectativa de vida de 30 anos, ele saía de lá, ia para a cidade, morar num rosto, num morro, numa invasão, em algum lugar assim, em busca de uma vida melhor. Certo? Melhor em relação ao que ele estava. O cara sai do semiárido para ir morar em outro lugar. Se ele tem uma renda, ele não vai. E ele ajuda a incentivar essa economia local. Então é uma discussão complexa. Certo? E por isso essa nossa empolgação, essa nossa paixão de juntar um grupo de pessoas que amam, pensam, estudam a Previdência como política pública
e está passando informações detalhadas, não só como a estrutura geral, mas também como a prática, a sintonia fina, a previdência oculta, retomando o que o colega disse, nessa pós-graduação. E a gente percebe, inclusive os nossos ouvintes estão nos assistindo aqui, que a Previdência ela é a base do Brasil hoje. Ou seja, 70% é muito município. Nós estamos falando de mais de 5 mil municípios no Brasil, 70% o INSS, quer queira, quer não, ele praticamente sustenta, tá, né, essa região. Então a gente está falando de algo que é gigantesco no Brasil, né? E quando o governo olha em termos de dinheiro, é muito dinheiro que ele investe, mas o que está faltando, o governo tem essa sensibilidade, é a ponta. Lá na ponta ele atende muitas pessoas carentes que têm dificuldade. Você já tocou aqui nas crianças de até 5 anos de idade que têm dificuldade, ou seja, nasce com autismo ou nasce com alguma síndrome qualquer que a família não tem condição nenhuma, e aí entra o INSS para poder assessorar. Sem o INSS, essa família ficaria ali jogada, ou seja, nós voltaríamos ao passado, né, onde a pessoa não teria a menor condição de zelar do seu filho e teria que abandoná-lo. Então o INSS ele tem hoje uma capacidade, né, de sustentar isso, né? E isso é importante para nós. Mas aí eu fico assim, quais são hoje, Gessélio, os principais desafios que o cliente do INSS enfrenta para aposentar? Um deles, inclusive, e fazendo um gancho exatamente no ponto cirúrgico que o senhor tocou, é isso. Previdência social é importante, custa muito. E é claro, essa discussão de reformas da Previdência, um novo modelo viável de Previdência para uma nova economia, para uma nova realidade, é uma discussão que não é só do Brasil, é uma discussão mundial. Ninguém ainda tem uma fórmula pronta. Não tem. Ninguém tem. Não se resolve de uma hora para outra. Exatamente, se resolve com isso tudo. O modelo que hoje nós usamos, ele foi estudado ao longo de 10 anos, nos anos 50. Que virou uma lei em 1960. Foram 10 anos atuários, antropólogos, serviço social e tal, você colocou num ponto primordial para mim. Houve uma mudança recente nas aposentadorias de todo mundo no Brasil. Houve uma reforma, uma mini reforma. A minha pergunta o INSS participou? Ou seja, ele deu palpite, ele mostrou os números? Não. O INSS, em geral, nas reformas, ele participa, mas nessa não. Essa foi uma reforma de planilha, ela foi feita pelo IPEA, que saiu aquela recomendação. Eu quero cortar despesa. Corte despesa para mim? Eu corto despesa. Então eu vou inventar. Se você tiver camisa azul no dia tal e a calça vermelha e o vento curvou à esquerda, você tá na regra de transição 1. Se você tá... Regras de transição tão aleatórias, o que foi feito, por exemplo, com a pensão por morte, a pensão por morte virou uma abominação, porque eu faço um cálculo mais prejudicial. Desse cálculo, eu pago um percentual só para um dependente por um certo tempo, e aquele valor que é deixado pelo instituidor, que antes revertia para os demais dependentes, não reverte mais. Então, assim, virou uma abominação. Então, não, o INSS não participa. Aí, retomando um caso, é necessário fazer uma reforma previdenciária? É necessário você pensar uma nova previdência. Uma nova previdência que envolva a economia do TikTok. Como é que eu vou tributar? Uma nova previdência que tribute pessoas que prestam serviço aqui no Brasil, para quem está no exterior, que financie. Uma previdência, talvez, que ela tenha formas diferentes de financiamento ou algum financiamento universal. Por exemplo, algo semelhante ao que tinha a antiga CPMF. Entendeu? Entendi. Vamos pensar algo nisso. Que você possa cobrar de todo mundo. Que eu cobre de todo mundo para financiar certeza. Alguém. Talvez uma previdência em que eu não exija mais uma idade mínima, um tempo de contribuição mínimo. Ou existe um tempo de contribuição padrão para todo mundo, mais para fins de cadastro, e que existe uma aposentadoria universal. Vamos discutir isso, mas isso toma tempo. E até lá, o que dá para discutir é justamente gestão previdenciária. Um grupo de estudos chamado SINSP, um coletivo de servidores do INSS chamado SINSP, eles viram que falhas de gestão do INSS, elas levam por ralo em torno de 150 bilhões de reais por ano. 150 bilhões. Com B de bola.
bilhões por ano por problemas, decisões de gestão. São falhas da automação. O Tribunal de Contas da União emitiu um relatório agora em abril que diz que quase 70% dos benefícios analisados pelo robô do INSS são negados. 66% dos benefícios. Então, 3 de cada 4 pessoas que dá entrada no requerimento do INSS, o robô analisa, são negados. O índice histórico é 1 em cada 4 é negado no INSS, de ser humano. Então, doutor, esse prejuízo, estou impressionado com o número, esse prejuízo daria para atender mais de 100 milhões de pessoas ganhando um salário mínimo. Esse prejuízo é por 70% do orçamento total que o governo federal tem para fazer infraestrutura no Brasil. É muito dinheiro, Esse dinheiro ele daria para ajudar a terminar, acho que no período, não sei se é 1 ou 2 anos, ele terminaria a ferrovia Norte-Sul, que só tem um pedaço, né, de que vai até Anápolis. Ajudaria em 2 anos a terminar a ferrovia Norte-Sul, que é uma ferrovia que reduzir absurdamente o custo de transporte nesse país, ia levar o Brasil para um outro patamar. Isso aí é 150 bilhões, é o preço de não sei quantos caças, por exemplo, que a nossa Força Aérea, que é, pelo tamanho do país, é uma das mais defasadas que existe no Brasil. O pessoal tem até aquela... Brasil não tem o pessoal até brinca, aérea, né, que se a gente entrar numa guerra vai ser a famosa guerra dos 5 minutos, porque 5 minutos acaba a bala, a gente tem que se render. Então, assim... Se é que dura 5 minutos, viu? Pois é. Então é muito dinheiro e isso é problema de gestão. Pô, mas então, eu volto de novo aos números, Gessélio. São 150 bilhões por ano 150 que bilhões. atenderia 100 milhões de pessoas no Brasil, metade da população brasileira, com um salário mínimo durante um ano. É muito dinheiro. É muito que dinheiro. É jogado fora. Por problema de gestão. É questão de você alocar, por exemplo, a mão de obra super especializada de servidores do INSS, por exemplo, que poderiam estar fazendo análise de requerimentos, análise de processo, e essa análise sendo subsidiada por uma automação que tira dele aquele esforço repetitivo, mesmo jeito que é feito na Receita Federal, mesmo jeito que é feito nas altas cortes do judiciário, tira dele o esforço repetitivo de estar indo atrás buscar, levanta um dossiê e deixa o especialista analisar. Aí o que você vai fazer? Eu faço uma automação. A automação que visa substituir o servidor, ela erra, negando 3 vezes mais, 4 vezes mais do que a análise humana. Ou seja, está analisando errado. Ela está ampliando a demanda do processo judiciário. O processo judiciário ele fica em torno de 35% mais caro para o INSS do que o processo administrativo. Mas fica, porque tem os honorários comerciais, tem várias coisas a mais. Tem a multa, tem o tempo... Tem a correção monetária, que o índice de correção monetária que é usado nele é diferente do índice que é usado no INSS, e tem o prejuízo social. Mas porque eu tenho o direito, eu fico 2 anos esperando por um direito que eu já tinha. Você colocou uma coisa interessante, acho que até anteontem, se eu não me engano, a correção do judiciário era 1%, né, ao mês. Agora mudou. Ontem eu acho que o STJ, anteontem, mudou, que qualquer causa na justiça agora não pode ser mais corrigida com 1% ao mês. E sim passa a ser corrigida agora pela taxa Selic, que é uma taxa muito mais benéfica, né, para todo mundo, que vai pagar. É horrível para quem vai receber. Né? Então, até que teve uma mudança, vai diminuir muito o prejuízo aí de algumas causas. Mas, sério, eu volto novamente aqui à ideia de que os principais desafios hoje enfrentados pelos assegurados para entrar com esse pedido no INSS é o robozinho, então. Você acha que o robozinho aí, ele cria uma certa dificuldade? Hoje eu acho que a forma que foi escolhida para você ter acesso ao serviço são várias. É problema, e nem são só problema do INSS, é problema de ter um computador. Mas quem já acessou o meu INSS sabe que aquilo é ininteligível. Quem criou a linguagem, o layout, a estrutura, é claro que vai sendo aperfeiçoado, mas quem concebeu aquilo daquela forma, essa pessoa provavelmente não sabe usar. Eu trabalho no serviço público especializado dessa área, eu prefiro protocolar usando um outro sistema do que usar aquele meu INSS. Não, e lá é falho, tem muitas informações que não está atualizada. Aí o cliente que está lá na ponta não sabe como é que eu vou atualizar. Aí eu preciso agendar, se eu agendar eu vou lá na agência e eu consigo.
talvez fazer esse agendamento, mas nem sempre o documento que eu tenho tem validade. Então, o aposentado de segurança também. Ele apresenta várias dificuldades. E eu nem estou colocando a falha de segurança. Isso aí é uma coisa importantíssima. É possível, então, um cara com bom conhecimento de informática invadir o sistema e colocar uma boa pensão para ele hoje, porque praticamente está tudo informado. Não, mas é possível uma pessoa com conhecimento de como funciona o sistema e o banco de dados que esse sistema procura, ele conseguir a concessão automática de um benefício que ele não tem direito. A falha, por exemplo, no BPC-LOAS é uma coisa absurda. A falha no salário maternidade, no Ateste-Med. Você comentou aí, então, nesse momento. Aí são 150 bilhões. Então, quando você coloca 150 bilhões, é tudo. Então, é tudo, no geral. É uma estimativa, né, processo. desse coletivo SINSP. É uma estimativa, pelo que eu ouvi falar, o SINSP está até procurando congressistas Brasil afora para mostrar esse estudo e dizer, olha, vocês já estão falando, já se tem esse burburinho de falar uma reforma previdenciária ano que vem. Reforma previdenciária, ela visa economizar aí um valor menor do que esse por ano. A Previdência de 2019, salvo engano, eles visavam economizar 80. Se eu tenho 150 de problema de gestão, de problema de decisão corporativa, economiza, isso significa que eu posso pegar e respirar, falar assim, ó, a escalada de crescimento, o orçamento da Previdência Social para o ano que vem, desse ano, vai ser em torno de 900 bi. Para o ano que vem, 935 bilhões. Está aumentando em média quantos bilhões por ano? Você tem essa estimativa? Eu precisaria fazer esse levantamento, mas eu sei que a reforma previdenciária não diminuiu em nada. A reforma trabalhista não aumentou em nada, do jeito que foi feito, são reformas de planilha, não aumentou em nada a empregabilidade no Brasil. A desoneração da folha de salários não aumentou em nada, na verdade até diminuiu a contratação de mão de obra. E foi uma política pública onde eu tirava aquela contribuição de 20% do empregador para trocar por uma contribuição sobre a receita, né, que eles chamam de desoneração da folha de salários. Os setores que foram escolhidos para desoneração foram os setores que mais demitiram. Então, a concepção da política da reforma de planilha está errada. É preciso entender todos os aspectos daqui, todo aquele Por isso que eu fiz tempo. Por isso que eu fiz a pergunta se o INSS participou, porque quem mais conhece dos problemas é o INSS. Quem faz a gestão é que conhece os problemas que o sistema enfrenta, né? Porque como é que você vai fazer uma reforma que você não chama quem está lá na ponta, que reconhece todos os problemas, né? O INSS, a OAB não participou, a Defensoria Pública da União não participou, o Poder Judiciário não participou, as principais inteligências das universidades. Nós temos uma produção científica no Brasil fantástica. É uma coisa absurda o que a Fundação Getúlio Vargas, o que a Unicamp, o que a UFRJ, o que a UFG daqui de Goiás faz na área de humanas, é uma coisa absurda. Você lê coisas assim, você vê insights, você vê estudos. Cadê esse pessoal participando? Eles pegam um órgão de burocratas, falam assim, eu tenho tanto, eu quero que você reduza para tanto. Em quanto tempo você faz para mim? Me dá 15 dias aí. Professor, é complicado. Não dá para discutir. E aí já foram as últimas duas, a mini-reforma e a reforma. A próxima também vai ser nesse mesmo sentido. E eu não vou achar problema, e eu não vou resolver o problema nunca. Vou ter uma reforma por ano. Porque, primeiro, eu não vou trabalhar o problema da estrutura e o novo modelo. E, segundo, eu não vou evitar essas falhas, essas dificuldades. Aí eu vou estar pagando em dobro para quem tem direito e pagando mal para quem não tem. Porque quem tem direito não vai ficar parado, graças a Deus não vai ficar parado. É por isso que a Constituição prevê que o advogado é indispensável à administração da justiça, prevê um poder judiciário independente, desculpa, gente, um poder judiciário independente, extremamente capacitado e competente, prevê uma defensoria pública que represente o direito da população. Porque o cara não pode ficar sujeito nem com a injustiça. Mas
você paga mais caro para esse que tem direito. Ele tem um custo social tremendo, um custo de imagem para a política pública, para a instituição. Quando o INSS erra, é ruim. Quando a Receita Federal erra, é ruim. Quando a polícia erra, é ruim. Órgão público depende principalmente de imagem. Se eu não tenho a imagem de que aquele órgão representa o meu interesse, que ele atua em prol de mim, é ruim. Aquele órgão perde a legitimidade e perde a razão de existir. Porque muita imagem. Mas acaba que eu pago. Eu atraso e complico a vida de alguém. Eu faço uma pessoa passando fome. Eu tiro uma criança da escola, aumenta a evasão escolar, porque a criança tem que trabalhar, porque o pai está doente sem benefício, ou está idoso sem benefício. Então o filho, o neto que tinha que estar estudando, está trabalhando para sustentar a casa. Vem aquele benefício, eu pago o dobro. E aquele que não devia estar recebendo, a quadrilha, o errado, o falho, está recebendo também. Se eu não resolvo isso, se eu não resolvo o problema da estrutura de como é cobrado, de como é financiado, eu posso fazer reforma todo mês. Não resolve o problema. Tem muito dinheiro saindo pela culatra, né? 150 assim. Bi por uma estimativa. É complicado. Então, eu queria só deixar claro para nós aqui que nós não somos contra a automatização que está hoje no meu INSS. Né? Tem falhas, isso vai ser corrigido ao longo do tempo, né? Ainda mais com a vinda da inteligência artificial. Eu creio que essas automações devem ficar muito mais eficientes ainda. Né? Mas a minha pergunta, Gessele, é exatamente isso. Como é que é a perspectiva hoje do INSS em relação a essa inteligência artificial? Ela vai ser embarcada de fato, né, dentro dos dados do INSS? Ou você acha que ainda tem uma certa relutância em levar isso para dentro? Não, na verdade, o INSS já trabalha com inteligência artificial há décadas. Inteligência artificial ela é algo mais antigo. Aí o que a gente precisa ver é o tipo da inteligência artificial. O que o ChatGPT fez, o que trouxe esse boom de inteligência artificial, é o que eles chamam de linguagem natural, que é o quê? O computador entende o input, porque antigamente você tinha que escrever um teclado para ele traduzir aquelas informações da palavra-chave e ali buscar os dados, a ação, a informação. Hoje não. Ele consegue compreender dentro de um contexto do que você fala, o que você quer. Certo? Então essa é a linguagem natural. A linguagem natural, por exemplo, se ela vai para o meu INSS e eu digo para o meu INSS o que eu quero, o que eu preciso, já seria um avanço tremendo. Mas existem outras formas de inteligência artificial, vamos dizer assim, de automação. Por exemplo, uma coisa chamada avaliação média do serviço social, ela já vem sendo feita. Várias críticas, mas vem sendo feita. Que é o assistente social, ele, em muitos casos, ele não avalia a pessoa para o BPC, LOAS, para aposentadoria da pessoa com deficiência, auxílio inclusão, outras situações de que precisa. É uma automação que ela pega padrões de avaliações prévias do assistente social e faz essa análise. Isso não existe no reconhecimento de direito, ou seja, na análise que a gente chama análise eletiva, né? Paramétrica dos benefícios, da aposentadoria, da pensão e tudo mais. Isso não é feito. Poderia ser usado. Eu acho que o principal avanço, o principal problema aí da automação é a escolha que foi feita. Eu escolhi uma automação que eu pressuponho que o cidadão é especialista, porque o cidadão ele tem que preencher, ele tem que responder a um monte de informações ali do que ele precisa. E às vezes ele não sabe a consequência daquela informação do que ele responde. Exemplos bobos. Por exemplo, a senhorinha vai requerer um salário maternidade. Uma mudança na legislação de 2015 diz que durante o período de salário maternidade ela não pode trabalhar, senão o salário maternidade é cortado. Aí aparece uma informação tão malandramente lá no meu INSS que diz assim: você continuou trabalhando depois que ganhou o neném? Aí o que ela pensa? Não, eu vou trabalhar quando eu terminar de cuidar do neném. Ou às vezes ela deu entrada depois dos 4 meses que ficou afastada. Ela deu entrada 6 meses depois. Não, eu voltei a trabalhar. E responde sim.
que o robozinho vai? Nega o benefício, porque dizendo, você trabalhou durante o período da licença maternidade. Chega, por exemplo, a autodeclaração do trabalhador rural. Você trabalhou em alguma atividade por mais de 120 dias no ano civil? A pessoa não sabe o que é ano civil e ela fala, não, sim, eu trabalhei mais que 120 dias, sim, eu sou muito trabalhador. Responde sim, o robozinho vai lá e lau. Então, mas isso aí pode ser corrigido com perguntas mais acessíveis, concorda? Com toda certeza. Porque se você vai muito técnico, é óbvio que quem está lá na ponta não vai ter condição de fazer, porque a pessoa nem sabe o que é um calendário oficial. Com toda certeza, professor. Isso sim tem que ser avançado. Isso aí talvez eu poderia, por exemplo, a pessoa protocola e ele permite que a pessoa grave e ele transcreva. Isso a gente já tem tecnologia, o celular de qualquer um consegue fazer isso. A pessoa diga, resuma o que você quer. Em 2 minutos que a pessoa fala, ele transcreve. Fala por inteligência artificial, igual você conversa com o chat GPT que você baixa pro celular, com o Gemini, com o Copilot, com essas inteligências famosas aí. Você diz o que você quer, olha... Conte para mim a sua história. O que você quer? Eu quero aposentar, porque eu sempre trabalhei na roça, porque eu tô com isso, que eu tô com aquilo, que eu tô com aquilo outro. Caso, por exemplo, que a gente pega, a pessoa tá doente, que ela tem uma deficiência, por exemplo, e ela pode ter uma aposentadoria mais vantajosa, mas a pessoa não sabe que aquilo existe. Então ela não informa para o serviço público não fica sabendo. O profissional que vai representar a pessoa que sabe que aquilo existe, que aquela política existe, que aquilo funciona, ele pode representar, ele vai atrás. É o ponto em que a iniciativa privada ela é muito mais avançada que o serviço público. Só que o profissional ele precisa saber. Ele precisa entender. Precisa se capacitar. Exatamente. Né? Sem capacitação ele não vai conseguir pegar esses pormenores que você colocou aqui, que são vários pormenores que a gente percebeu ao longo dessa entrevista, né? Que se o cara não é da área, ele não pode ajudar o seu cliente. Por isso que é importante, a informação é importante, o cara aprender, entender todos os problemas que existem, facilita para você levar para o seu cliente uma aposentadoria melhor, para ele ter uma qualidade de vida melhor. Para isso o cara tem que se especializar. Né? Sem dúvida. Senão ele não consegue. E a gente mostra isso. Bom, para quem está entrando nessa carreira de previdenciário, que conselho você daria, Gessélio, para que você já está aí há 17 anos conhecendo o INSS a fundo? Para que se daria aquele cara que está lá, eu quero um contador, um administrador, o próprio profissional do direito, o que se diria para eles que está entrando nessa área? Primeiro conselho é que a pessoa, esse é o principal, uma coisa que a gente fala no serviço, não perca a humanidade. Pessoas não são renda, pessoas não são protocolo, isso vale para todo mundo, serviço público e iniciativa privada. Pessoas não conseguem ser convertidas em números. Todo mundo tem uma história. É claro que às vezes você tem 20 histórias no dia, mas todo mundo tem uma história, é uma saga que merece ser contada. Segunda coisa, nunca para de se aperfeiçoar. Você não se limite a estudar a lei seca e o decreto. Não se limite a estudar um livro só de um autor. Manual de Previdência Social esquematizado. Não vai sair do lugar. Eu quero discutir, por exemplo, que a pessoa está exposta ao ruído. Peraí, por que o ruído dá direito? O que é ruído? Como se mede o ruído? Qual equipamento que mede ruído? Como eu comprovo isso? Previdência Social não é só direito. Previdência Social é um conjunto complexo de ciências que pega estatística, que pega atuária, que pega serviço social, antropologia, economia, é um conjunto amplo. Então é um ramo apaixonante, muito desafiador. Mas se a pessoa quer, eu acho que os principais são esses. Tente descobrir o porquê, como funciona a engrenagem e, principalmente, escuta o cliente, escuta o segurado, escuta o cidadão, olha nos olhos. Eu tenho um amigo
que ele trabalhou como assessor de um juiz, e esse juiz, eu até peço desculpa pelo ato falho, é um juiz da Justiça Estadual daqui, que ele começou um movimento de você não ler durante as audiências, de você parar e escutar os clientes durante as audiências, porque o cara eu nunca fui advogado, mas o que eu participava, estavam aqui as partes com os advogados representando, enquanto eles estavam falando, o juiz estava aqui, ó, folheando o processo, nem olhando na cara de ninguém. E esse falou, um dia ele viu e ele se percebeu, ele fechou o processo. Deixa eu escutar, o que está escrito aqui me diz. Escuta as partes. Escuta a pessoa. É a pessoa que diz, às vezes parece que que a pessoa às vezes está reclamando, mas ali você vê uma informação. Se a pessoa chega, por exemplo, eu quero aposentar, aí a pessoa começa a falar de doença que ela teve. Mas espera aí, essa doença que ela teve pode ser uma lesão para alguma coisa que dá direito a um outro benefício. Estou com um caso concreto, por exemplo, analisando, em que a pessoa perdeu a qualidade de segurado, né, a proteção previdenciária, e por isso a família não teve direito à pensão. Mas, aparentemente, ainda depende de análise, essa pessoa ela tinha uma sequela grave que daria direito a um auxílio-acidente que ela não requereu na época. Se ela tinha direito ao auxílio-acidente, ela não requereu esse auxílio-acidente na época, mas tinha esse direito, há a possibilidade de se reconhecer esse direito que manteria a qualidade de segurado dessa pessoa, é um período anterior a 2019, manteria a proteção dessa pessoa e a família ganharia uma pensão. Uma mulher e 3 meninos. E ajudaria muito, né? Estudantando, eu tenho um servidor do INSS, por exemplo, que ele conta uma história, ele ganhou até um concurso de redação interna. A gente tem uns concursinhos assim internos, ganha um broche no final, vai mais para participar. Mas o que ele ficou em primeiro lugar, ele contando de como a Previdência Social, ele foi órfão muito cedo, de como a Previdência Social, a renda que o pai dele teve, que ajudou ele a ter os estudos e a se formar para passar no concurso e hoje conceder pensão para outras pessoas. É uma coisa que enche o olho de lágrimas. Então, a política pública, quem vai entrar, ele precisa ser, acima de tudo, humano e dedicado. Você tem que ser questionador e, principalmente, eu não posso perder aquela noção de que cada pessoa é uma vida, de que cada pessoa é uma saga, de que cada pessoa é uma história. Verdade. Pô, eu achei uma coisa interessante que o Gessélio colocou aqui, que para o cara ser um bom profissional, para atender o seu cliente lá no dia a dia da sua vida, não basta só ler os livros. Os pormenores não estão lá. Né? Lá tem o esquematizado, bonitinho, mas aquele pormenor, aquele detalhezinho bobo não está lá. Por isso que é importante aprender a conversar, aprender a ir lá, conversar com o funcionário do INSS, entender um pouco mais o processo, porque aí você consegue entender esses pormenores, né, Exatamente. Trazer um curso de pós-graduação que venha a ser trabalhar esses pormenores, isso enriquece muito para quem vai fazer. Que são coisas que não vão estar nos livros, não vão estar na lei, não vai estar na resolução. Né? E o curso de pós-graduação que é composto somente por professores do INSS, isso traz mais riqueza ainda, né? Para um curso onde você vai aprender só com um profissional que vive, que passa a sua vida toda trabalhando no INSS, que vive e respira INSS 24 horas por dia. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Foi um prazer aqui atender o Gessélio Soares aqui, gerente executivo aqui do substituto porque o titular me corta o pescoço. Gerente substituto aqui do INSS, trouxe várias curiosidades ao longo desse podcast. Quero agradecer e trazer novamente o Gessélio para outros episódios. Obrigado, Gessélio. Muito obrigado pela oportunidade. E para aquelas pessoas que se interessem, essa pós-graduação que nós estamos criando, ela é feita por amor, por gente que ama, vive e respira a Previdência. A gente espera oferecer que ela seja uma mudança na forma de estudar a Previdência no Brasil. Com certeza, vai ser um marco histórico essa pós. Um abraço, pessoal. Até mais.